Nesse momento, Pedro, os contatos aqui são feitos pela CNN Brasil com o Itamaraty, também com a família dessa brasileira. O governo de Alagoas também acompanhando agora esse trâmite, que é de trazer o corpo dessa jovem de volta para o Brasil. É isso, Carol. E a expectativa é de que o corpo da Carolina, que a Priscila contava, seja liberado para voltar para o Brasil depois de amanhã, na quinta-feira, dia 2 de janeiro. Isso por conta dos trâmites burocráticos, também da perícia que é realizada. Ainda há uma investigação local, como a Priscila contava, para entender se esse incêndio foi um incêndio criminoso ou se há algum tipo de responsabilização. Então, isso acaba atrasando um pouco mais o processo do que se fosse, por exemplo, uma morte natural. Foi uma morte absolutamente inesperada. A Carolina tinha 24 anos, o estado de Alagoas e aquela região ali da cidade de Maceió e Palmeira dos Índios, que é a cidade dela, todo mundo amanheceu em luto ontem, depois dessa triste notícia. O Fernando está fisicamente bem, ainda não teve alta no hospital. Ele está internado, está se recuperando, mas está fisicamente bem, não corre nenhum tipo de risco. Vai receber também na quinta-feira a visita da mãe dele, que viajou de Alagoas para poder buscá-lo lá. E os dois podem acabar voltando num voo da Força Aérea Brasileira, que também deve ser escalado para poder trazer o corpo da Carolina de volta para o Brasil, né? Evidentemente, quando tem a morte de um nacional, de um brasileiro num país do exterior, e em um caso de grande comoção como esse, uma mobilização do Itamaraty para poder fazer esse translado, para poder acompanhar essa negociação e também o trato com as autoridades locais. Aliás, o Fernando recebeu, Carol, a visita do embaixador brasileiro na Tailândia, o José Borges dos Santos Júnior, que foi até o hospital onde ele está internado, conversou com ele. A Embaixada do Brasil está prestando toda a assistência à família. A família da Carolina ontem soltou uma nota pedindo para que as pessoas respeitassem a privacidade da família. Evidentemente, é uma situação de muita tristeza, né? Porque tragédia, né, Pedro? O tempo que separa a alegria da tristeza, né? A alegria de ver uma filha, uma irmã sendo pedida em casamento e 6 dias depois a notícia da morte dela é um tempo curtíssimo. E viajando, estava curtindo, né? Estava aproveitando. Últimas publicações dela justamente sobre a viagem, sobre o pedido de casamento. Era claramente um sonho, né, que ela estava realizando. A Carolina trabalhava no Hospital Geral do Estado, lá em Alagoas, o HGE, ela é médica, tinha apenas 24 anos e acabou sendo vítima desse incêndio. Você sabe, Carol, que eu estava olhando umas imagens, recebi algumas imagens que mostram, logo depois do incêndio, o resgate do Corpo de Bombeiros, as vítimas que estavam dentro desse hotel lá em Bangkok. E as imagens mostram o Fernando, noivo da Carolina, desesperado, tentando encontrá-la. Temos aí as imagens, ó. Buscando ela. Essas imagens são justamente desse trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros, né? São imagens que mostram a dificuldade que eles tiveram, inclusive, de quebrar as janelas, os vidros, para chegar ali no 5º andar, que é o andar onde tinha o quarto de hotel que foi incendiado e também o quarto da Carolina. Mas essa cena me impressionou bastante e, efetivamente, quando a gente vê uma situação como essa, a gente acaba se solidarizando, né, com a família e com toda essa dificuldade, porque, Carol, imagina só, e eu fiquei pensando muito nisso, para a gente já concluir aqui, o que não deve passar na cabeça da mãe do Fernando, que está fazendo esse trajeto, saiu ontem do Brasil, vai chegar quinta-feira na Tailândia, vai passar o Réveillon no avião, indo buscar o filho, que está em estado de choque, está emocionalmente muito abalado, depois de ter perdido a nora dela, né? Então, quer dizer, é toda uma família que acaba sendo impactada e sofrendo esse luto, essa perda. Então, expectativa, portanto, depois de amanhã é de o corpo ser liberado para poder voltar para o Brasil, o corpo da Carolina, e aqui, efetivamente, ela vai ser velada, enterrada, depois que for trazida de volta nesse avião da FAB. Pedro Duran, obrigada. Valeu, Carol.